As espécies mais poderosas do mundo eram os dragões. Havia raças que poderiam se adaptar às terras difíceis onde a humanidade não poderia alcançar, e a Cordilheira Arzeliciana não era exceção, e os dragões dominaram até as raízes daqui. Esses dragões eram conhecidos como os dragões de gelo. Normalmente, os dragões tinham corpos delgados. Sua aparência não era como a de lagartos rastejantes, mas lembrava de certo modo a de gatos. E dentre eles, os dragões de gelo eram ainda mais magros, com corpos ainda mais serpentinos. Suas escamas a princípio eram branca-azuladas, mas à medida que envelheciam se transformavam em branco-neve. Tendo se adaptado ao seu ambiente, eles possuíam imunidade ao frio, mas em contraste eram vulneráveis ao fogo. Além disso, havia o trunfo das raças dracônicas. Eles possuíam o temível poder do sopro congelante. O rei desses dragões de gelo, Olascidark Raelial, enrolou-se em torno de seu trono, olhando para o Quagoa que ansiava por uma audiência com ele. Estou profundamente honrado por receber uma audiência com o poderoso Lorde Dragão Branco. Dispense suas formalidades, vá direto ao ponto. Ao dizer isso, os olhos de Olascidark se estreitaram ligeiramente. Ser um Lorde Dragão tinha um significado especial entre os dragões. Era um título dado somente aos que haviam atingido a mais alta categoria de idade, ou poderosos dragões que possuíam poderes especiais, ou aqueles dragões que podiam usar magia exótica. Todos dentro desse escopo recebiam o título de Lorde Dragão. E ser endereçado por um título tão glorioso era bastante agradável para os dragões. Sim, mas antes de mais nada desejo agradecer por conceder-me uma audiência. O Quagoa que esperava atrás do rei Quagoa mostrou um saco surrado. O que queres? Eles abriram o saco e, como esperado, o brilho do ouro foi visto. Não era o suficiente para satisfazê-lo, mas essa soma deveria ter sido tudo que o Quagoa conseguiu, então ele teria que se contentar com isso. Muito bem, então o que deseja? Sim, na verdade há alguns convidados indesejados que mansam nossas casas, então eu estava imaginando se poderíamos invocar seu poder incomparável, ó Lorde Dragão Branco. Para Olascidark, os Quagoas eram uma espécie inferior, não passavam de seres que deveriam reverenciar os poderosos dragões, e de certo modo eram como se fossem propriedade dele. Era um pouco agravante se ele permitisse que eles fossem mortos à vontade. No entanto, era igualmente enfurecedor para ele ter que agir em nome de tais formas de vida inferiores. O olhar de Olascidark caiu sobre seu trono brilhante. Uma pequena montanha de ouro e pedras preciosas jazia lá. Um hábito que unia todos os dragões era o amor por metais preciosos, joias, itens mágicos e riquezas equivalentes, e Olascidark não era exceção a isso. Contudo, embora pudesse escavar túneis à procura de metais ou pedras preciosas, ele não poderia processá-las. Além disso, os poderosos jamais deveriam se rebaixar com tais serviços. Era para isso que seus escravos serviam. Ainda assim, ele não se importou em agir e trabalhar a favor de seus escravos. Seu coração hoje estava palpitando com sentimentos generosos. E quem são esses convidados indesejados? Não temos certeza. Ainda não sabemos de suas verdadeiras identidades, mas creio que são meros anões. Anões, é. Olascidark olhou para a grande porta atrás dele. Atrás daquela porta estava o antigo tesouro da cidade dos anões. Independentemente de quantas vezes ele atacasse, não havia sido aberto ou destruído por ele. A magia protetora feita pelos ferreiros rúnicos dos anões tinha defendido seus tesouros de todos os ataques que ele tinha feito. Sua obsessão pelo conteúdo do cofre havia desaparecido há muito tempo, e aquela porta era pouco mais do que um arranhador para suas garras. Porém, quando ele ouviu sobre os anões, as brasas ardentes em seu coração se acenderam mais uma vez. Se esses anões conseguissem chegar até aqui, talvez pudessem finalmente abrir o cofre. Será que já era hora de abandonar os Quagoas? Os anões, afinal de contas, tinham muito mais usos. Enquanto contemplava essa possibilidade, Olascidark olhou calmamente para o Quagoa abaixo dele, e os pedidos do Quagoa Lorde finalmente chegaram ao fim. Tenho certeza de que o senhor será capaz de derrotar-nos com facilidade desdenhosa, Lorde Dragão Branco Sama. Por favor, empreste sua força para nós. Claro que, quando forem derrotados, ofereceremos o dobro da soma de agora. Não, mais do que isso. Sua ganância o fez sentir cócegas com essa última frase. O rosto de Olascidark se contraiu afinal. Entendo. Considerarei a tua proposta.
Por favor, espere, Morde Dragão Branco-sama. O inimigo já está à nossa porta e os anões procuram meios de retomar a cidade. Olá, Siddhark voltou seu olhar atento para o Quagoa. O que queres dizer com isso? Ousas insinuar que aqueles anões desprezíveis podem expulsar-me de meu ninho? De forma alguma, mas não há como dizer o que eles pretendem fazer. Pelo que sabemos, podem ter um jeito de destruir essa cidade. E não achas que já teriam feito isso se pudessem? É muito provável que pretendam destruir a cidade por dentro, meu senhor. Olá, Siddhark parou para pensar. Parecia um pouco exagerado, mas não podia ser totalmente descartado. Esse lugar era absolutamente necessário para a criação de um império dracônico. Depois de reivindicar o Palácio Real dos Anões, ele ordenou que suas esposas pusessem seus ovos aqui e depois criassem seus filhos enquanto cresciam. No passado, eles haviam selecionado lugares aleatoriamente para botarem seus ovos ao léu, ou ficavam em um lugar por mais tempo e expulsavam suas proles do ninho 1 ano ou 2 depois do nascimento. No entanto, esse comportamento não fortalecia sua raça. Preciso aumentar o número de meus filhos e subjugar os gigantes de gelo. Só assim poderei dominar por completo a cordilheira. Pensou Olá Siddhark. Gigantes de gelo e dragões de gelo eram os maiores predadores da cordilheira. Portanto, lutavam desde tempos antigos para determinar quem era o maioral. Os gigantes de gelo possuíam imunidade ao frio. O resultado disso era que o grande trunfo dos dragões de gelo, seu sopro congelante, não era capaz de machucá-los. E o poder das armas massivas que os gigantes de gelo carregavam não podia ser ignorado nem mesmo pelos dragões. Se eles viessem em grandes números, os dragões poderiam ser completamente derrotados. De fato, haviam dragões de gelo que haviam perdido para gigantes de gelo e que foram subjugados a se tornarem seus cães de caça. Naturalmente, os dragões de gelo também sabiam disso. Se Olá Siddhark fosse um deles, não perderia a chance de destruir um poderoso inimigo antes que o número deles aumentasse. Se tivesse que abandonar esse território, então as tribos dos gigantes de gelo certamente se uniriam para atacá-los antes que ele pudesse tomar um novo quartel-general. Olá Siddhark olhou para suas concubinas, todas deitadas preguiçosamente ao longo dessa grande área. Elas eram 3 dragoas. Havia a mais jovem delas que tinha um único chifre de alabastro em sua testa, Mianatalon Fuvines. Havia aquela que no passado lutou muitas vezes com Olá Siddhark por território, Munuinia e Lislin. E então havia a única dragoa entre as aqui presentes que podia usar magia divina, embora somente de primeiro nível, Kilistran Denchuchá. O que pensam disso? Por que não os ajudar? Afinal de contas, míseros anões não são inimigos a se temer. Concordo. Pra ser honesta, eu não me importo com o que eles dizem. Mas se os anões atacarem sabendo que estamos aqui, isso equivale a nos desprezar. Devemos esculpir medo nos corações dessas criaturinhas arrogantes. Ele desviou o olhar de Munuinia, que estava arranhando o chão com uma garra afiada, e olhou na direção de Kilistran. E tu, o que pensas? Kilistran inclinou a cabeça. Eu concordo e discordo. Eu discordo porque não podemos ter certeza de que esses atacantes realmente são anões. Além disso, se estão atacando enquanto estão cientes da nossa presença, certamente devem ter levado nosso poder em consideração. No entanto, a própria ideia de destruir a cidade é absolutamente horrenda. Um mecanismo capaz de fazê-lo também não está fora do alcance da tecnologia dos anões. Seria tolice não dar uma resposta apropriada a isso. Olá Siddhark sorriu amargamente. Kilistran tinha uma personalidade muito distorcida, mas era por isso que ele gostava dela. Votação encerrada então. Ouçam, Quagoas, aceito o pedido de tua raça inferior. Obrigado. O senhor tem nossos mais sinceros agradecimentos. Enquanto Olá Siddhark olhava friamente para o Quagoa que se prostava diante dele, ele fez um pronunciamento. No entanto, como tributo devem oferecer 10 vezes a quantia anterior. 10 vezes? Olá Siddhark bufou para o Quagoa, que levantou a cabeça. Nem mesmo sabes quem vos ataca. É um valor justo nesse caso. O que me diz? Se não podes produzir a quantia necessária, então lide com isso sozinho. Por favor, espere. Vamos oferecer o tributo. Por favor, ouça a nossa oferta. De repente, Olá Siddhark pensou em um ponto crucial. Poderiam os Quagoas realmente pagarem tanto ouro? Ou foi porque os anões eram inimigos inimaginavelmente poderosos e foi por isso que estavam tentando o seu melhor para fazê-lo se comprometer, não importando quanto tivessem que pagar? Tanto faz. Se eles não puderem pagar, então, como a Munuinia disse, eu irei esculpir um terror inigualável em seus corações. Ele pensou e então ordenou os Quagoas. Agora sumam daqui.
Sim, mas quando podemos esperar sua chegada? Em breve. Até lá esperem. Sim, meu senhor. Depois de Olar Siddhark assistir os Quagoas partirem, Mianatalon perguntou. Você vai pessoalmente? Até parece. Claro que não. Olar Siddhark era o dragão mais poderoso das redondezas. Sendo assim, era tolice ir pessoalmente lutar em nome de seus escravos, mesmo que ele fosse pago para isso. Quem eu deveria mandar? De quem seria a melhor criança? Com exceção de suas concubinas, todos aqui eram seus filhos e estavam ligados a Olar Siddhark por sangue. Nesse caso, envie o meu filho. Seu? Qual deles? Kilistran havia dado luz a 4 filhos de Olar Siddhark, e cada um deles era um dragão de mais de um século de idade, e obviamente eram muito mais poderosos do que um Quagoa. O mais velho, é claro. O Rei Jinmao? Olar Siddhark franziu a testa. Sim, ele pode ser daquele jeito, mas é bem sagaz e vai ver a oposição pelo que realmente são. E se realmente forem anões, não acha que ele conseguirá uma negociação mais agradável? Você deve estar começando a se cansar de ter os Quagoas como escravos, não é? Tem certeza disso? As outras crianças não seriam mais aptas? Olar Siddhark concordou com o que Munuinia disse. Ele é melhor que Thorin-Galit, pelo menos. Kilistra, o mais importante para os dragões é o poder de seus corpos. Não se pode derrotar poder e velocidade apenas usando o raciocínio. Olar Siddhark me derrotou por ter o corpo mais forte que o meu. Lembre-se disso. O corpo superior de Thorin-Galit é muito melhor que o de Regimal. Thorin-Galit era uma das crianças de Olar Siddhark, Munuinia. Em termos de força bruta, ele era o melhor entre seus filhos. Mas as coisas acabarão mal se você agir antes de pensar. Se você mandar o seu filho, que pode matar o Quagoa sem motivo, quem sabe os resultados catastróficos que isso poderia ter. Já basta. Olar Siddhark interrompeu antes que Munuinia, que estava prestes a dizer algo, pudesse falar, e depois olhou para o rosto de Mianalaton. Ela parecia achar toda essa briguinha terrivelmente tediosa. Vamos com a ideia da Kilistran. Delegarei isso para o Rei Jinmao. Não adianta, ele não vai vir. Olar Siddhark sentiu seu plano desmoronando antes mesmo de começar. Munuinia riu suavemente com infelicidade. Seria problemático se eles começassem a discutir de novo, e Olar Siddhark levantou sua voz. Só arrombe a porta ou algo assim e o arraste para fora. Ora, eu nem destruí sua fortaleza porque você me pediu para não fazer. Quer dizer que está me dando permissão agora? Pense bem, não será apenas uma porta que pode acabar sendo destruída. De fato, ele lembrou-se de ter dito algo assim uma vez. Mesmo sendo habilidosos, dragões não podiam reconstruir uma porta uma vez que fosse destruída. Nenhum dos presentes conhecia alguma magia que pudesse fazê-lo também. Portanto, se destruíssem alguma coisa, só restaria se acostumarem com os escombros. Sendo ele o dragão Lorde Branco, seria uma pena viver em um castelo cheio de buracos. Portanto, ele exigiu que suas concubinas e seus descendentes aderissem a essa regra. Não me resta alternativas, então. Eu mesmo irei. Faça as honras. Olar Siddhark olhou para Kilistran com uma expressão indescritível. O fato dele ter que ir pessoalmente, apesar de ser um Lorde Dragão, não combinava bem com sua fama. Como pagamento por essa desmoralização, será que ele deveria permitir que alguns Quagoas vivessem aqui como seus servos? Sem perder mais tempo, Olar Siddhark abandonou as muitas possibilidades que brotaram em sua mente. Ele não suportava sequer imaginar ter formas de vida inferiores como os Quagoas vagando em sua fortaleza. Algum dia, quando ele derrotasse os gigantes de gelo, ele os faria seus escravos. Mas até esse dia chegar, ele teria que se contentar com a situação atual. Quando se considerava a altura dos anões, o seu palácio real era de um tamanho impressionante, justamente por ser tão grande que os dragões podiam viver aqui. Cada cômodo era imenso e bem espaçado entre si. Olar Siddhark subiu e subiu até alcançar a porta no nível mais alto, e então ele gritou. Sou eu. Abra a porta. Ele esperou por um tempo, mas não houve movimento do outro lado. Era impossível que alguém de dentro não tivesse ouvido. O filho que vivia nesse quarto era um hikikomori. Ele não se lembrava de ver seu filho saindo do quarto há muito tempo. Até mesmo suas refeições eram enviadas a ele por seus irmãos. Era profundamente ultrajante que ele ousasse fingir que não estava, ainda mais na presença de seu próprio pai, um Lorde Dragão. Não me faça repetir. Sou eu.
Abra! Dragões tinham sentidos muito aguçados. Dada a maneira como ele estava gritando, alguém dentro deveria ter ouvido e teria acordado mesmo se estivesse dormindo. Mas ainda assim, a porta não abriu. A raiva tomou conta e rapidamente se transformou em movimento. Ele atacou a porta com uma forte rabada. Atingida por sua cauda, que era do tamanho de um cepo e embanhada com escamas que eram mais duras que o aço, a porta rangeu e foi retorcida. Os anões que construíram essa porta provavelmente não esperavam que aguentasse um golpe desses. Houve sinais de movimento vindo de dentro, mas isso não foi o suficiente para acabar com a raiva de Olar Sidark. Ele bateu a porta novamente, quebrando-a pela metade. Pedras estilhaçadas voaram para dentro como se fossem projéteis de canhão, e um grito estridente e desagradável veio de dentro. Saia daí agora mesmo! Em resposta ao grito de raiva, um dragão surgiu. Os dragões de gelo tinham corpos esguios, mas esse não. Indo direto ao ponto, ele parecia até obeso. Ele tinha um par de óculos minúsculos no nariz e olhava Olar Sidark da cabeça aos pés com um olhar nervoso nos olhos. Podia ser seu filho, mas essa aparência vergonhosa fez Olar Sidark suspirar. Bem, dado que estava em frente a um governante como ele, encolher-se e contrair-se assim era inevitável. Ainda assim, ele esperava ver alguma força nos olhos de seu próprio filho. E então havia aquele corpo gordo e asqueroso. Parecia mais um porco do que um dragão. Na verdade, ter que mandar uma criança assim para lutar em seu nome poderia até prejudicar sua reputação. Enquanto Olar Sidark contemplava essa coisa que ele chamava de filho, que parecia ter medo do jeito que seu pai o olhava, a criatura arriscou uma pergunta. Pai, o que o senhor deseja de mim? Dito isso, ele podia não agir como um dragão, mas ainda era um. Dragões ficavam mais poderosos com a idade. Com isso em mente, talvez até mesmo aquele corpanzil flácido ainda pudesse ser útil. Tenho uma missão para ti, Regimal. Um trabalho? Sim, Lagoas parecem ter sido invadidos pelos anões ou algo assim. Vá repeli-los. E o que isso significa? Não é nada, pai. É só que, como eu posso dizer, eu não estou muito confiante na minha força. Então no que tens confiança? Achas que pode derrotar o inimigo com magia? Dragões lentamente ganhavam a habilidade de usar magia arcana durante sua maturação, mas era pouco mais do que habilidades inatas. Não podiam ser comparadas com as magias dos verdadeiros magos. Claro, havia alguns dragões que aprendiam a usar magia de verdade. Por exemplo, uma das concubinas de Olar Sidark, Kilistran. Havia também o do Estado do Conselho, o soberano dragão do céu azul, Suveria Mironsilk, que tinha os poderes de druida e podia usar magia divina. Também era dito que no extremo leste havia dragões que conseguiram se tornar paladinos, o que os proporcionou usar sistemas mágicos de outras vertentes. Bem, quanto a isso, é algo que eu preciso aprender sozinho, pois não tive um mentor. Então o que tens feito todo esse tempo trancado aqui? Houve um forte brilho nos olhos de Rengimal. Estudando, eu tenho reunido conhecimento. O quê? Conhecimento? Não estavas aprendendo a usar magia arcana? Não é isso, pai. O conhecimento que busquei não foi para usar magia, mas sim aprofundar meus estudos, aprender como essa cidade foi construída, quais tipos de raças vivem no mundo e assim por diante. Eu estava aprendendo essas coisas. Sequer compreendo o que estás falando. Aprender tais coisas lhe fortalece? Nada disso importará se não se tornar poderoso. Não havia nada mais importante nesse mundo do que se tornar mais forte. Como o mundo só favorecia aos fortes, era preciso sempre se fortalecer para continuar vivo. Em contraste, podia-se dizer que não querer se tornar forte era essencialmente rejeitar a vida. Só então ele notou algo. Regimal tentou encobrir, mas ele viu que seu filho tinha feito alguma coisa, como um gesto sem palavras. O que foi? Desembucha. Seu filho permaneceu em silêncio. Aquela atitude vergonhosa fez Olar Sidark se irritar novamente. Assim que ele estava prestes a gritar, ele pensou no motivo de ter vindo. Mesmo não se importando com o que aconteceria com os Quagoas, as dívidas tinham que ser pagas. Não me importa se ficas trancado nesse quarto até definhar, mas não faz sentido afundar-se em livros. Se queres adquirir conhecimento, então deixe minha casa e viaje pelo mundo. Olar Sidark já havia começado a perder o interesse em Regimal. Afinal, ele abandonou seu corpo em troca de algo totalmente inútil. Suas ações diziam mais do que quaisquer palavras. Por isso, ele perdera qualquer semblante de preocupação por seu próprio filho. Eu estava me preparando para isso, só que se eu não saber que tipo de seres existem mundo afora, eu posso morrer antes de conseguir descobrir. Então só morras de uma vez. Tu és um grande tolo. Por que não buscar o poder desde o começo? Quando estiver forte, serás temido mesmo quando sair desse lugar, assim como eu. O senhor
senhor, mais do que ninguém, sabe como é isso, pai. Os gigantes de gelo são fortes, não? Se o senhor lutar contra eles sem conhecimento, então... Eu não tenho medo dos gigantes de gelo. Ah, sim. Me perdoe, pai. Enquanto olhava para Regimal, que tinha a cabeça colada no chão, Olar Siddhark abaixou os ombros. Não desperdice meu tempo. Eu ordeno que faças o que ordenei imediatamente. Considere-se expulso daqui. Tens 1 mês para arrumar tuas coisas. Assim poderás dizer como bem entender.